Nós hoje vivemos no Brasil um momento muito grave. Um momento em que o ódio, a irracionalidade está vencendo a razão, está vencendo a razoabilidade, a análise fria do que acontece com o nosso país hoje. Nós sabemos que o Brasil está em crise. Uma crise grave no Brasil e uma crise também na economia mundial. Uma não justifica a outra, mas uma anda como irmãos siameses, ao lado da outra. E sabemos também que nós temos muitos escândalos sendo denunciados e precisando ser apurados a fundo, investigados e dado o direito de defesa, depois condenados e colocados na cadeia aqueles que são responsáveis por esses atos ilícitos, por essas irregularidades. O procedimento de qualquer sociedade democrática é assim: se denuncia, se apura, se investiga, se dá o direito de defesa e depois a justiça julga e condena ou absolve. Isso é razoável em qualquer parte do mundo. Isso é uma característica de todas as nações que têm legislação, que têm Constituição. É o respeito à legislação e o respeito à Constituição. O Brasil parece que a gente está andando para trás, estamos vivendo verdadeiros tribunais de inquisição. Se acusam, se denigre a imagem do ser humano, se diminui essa imagem, se demoniza essa imagem e se condena sem sequer se dar o direito de defesa. É muito grave a gente assistir isso. E é muito grave um partido político como o nosso, PDT, que tem 36 anos desde a sua refundação, da refundação do trabalhismo através do PDT, por Leonel Brizola, em 1980, mas que tem mais de 70 anos de vida, porque começou lá na década de 30, quando Getúlio fez uma revolução para tirar o Brasil agropecuário para o Brasil indústria. Esse partido tem coerência, tem história e tem coragem de ter posição. Não se pode fazer como se estão querendo criar essa situação no Brasil hoje. Um impeachment, um impedimento da presidente Dilma, sem nenhuma base concreta jurídica que a condene, que coloque ela com qualquer responsabilidade de crime doloso contra a nação. Se transformou isso numa guerra, num fla-flu, numa partida de futebol com torcidas de um lado e torcidas do outro. O trabalhismo, a história do PDT, é a história de quem tem coerência e coragem de ter posição. O nosso Diretório Nacional, reunido aqui na sede nacional do PDT no dia 22 de janeiro, por unanimidade decidiu dizer um não ao golpe. O que queremos dizer com não ao golpe? Dizer não ao impeachment, porque o impeachment, o impedimento da presidente, quando não tem fundamentação jurídica, quando não tem base legal, é um golpe. Tudo aquilo que não tem base legal é o golpismo, é um golpe. Por isso o PDT não se preocupa muito com algumas pessoas que se manifestam com tanto ódio. A gente está vendo muita manipulação. Eu, por exemplo, vi acontecer isso com o Brizola. Eu trabalhei 25 anos ao lado de Brizola. Eu vi o quanto a mídia o condenou prematuramente. Eu vi que as televisões, as rádios, na época que o Brizola era governador, chamavam ele de sócio do crime organizado. Eu vi o Brizola ser responsabilizado pelos arrastões que aconteciam na cidade de Janeiro, ser responsabilizado por todas as ondas de violência. E já há mais de 20 anos o Brizola fala do poder, a violência está aí. Injustiças cometidas. Depois de morto, começaram a ver no Brizola as qualidades que ele sempre teve enquanto vivo, enquanto político, enquanto pessoa que tinha a verdadeira vocação para servir ao povo e priorizar a educação em tempo integral das nossas crianças. Nós que já vimos essa história, nós que já vimos esse filme, que temos consciência do nosso papel, não podemos aceitar que se condene sem nenhuma prova, se faça o impedimento de uma presidente da República como a presidente Dilma, sem nenhuma base legal, apenas pelo ódio. Por isso nós não tememos esse ódio espalhado, essa raiva de que muitos têm com a nossa posição. Nós temos posição. A nossa posição é a posição de coerência, de um partido que tem lado, que não se vende, que não se entrega, de um partido que quer e sempre lutará pela democracia. O que está em jogo é democracia. Não se precisa mais de tanque de guerra para se impor uma ditadura. Hoje é mais sofisticado. Hoje é intriga pelas redes sociais, um telefone celular, uma bem trabalhada minissérie na televisão, um jornal que todo dia repete notícias de difamações, de denúncias, pode fazer um golpe inteligente sem dar um tiro.
Por isso a gente quer pedir para você refletir nesse momento, refletir sobre que Brasil queremos. Muda o que no Brasil ao sair a presidente Dilma e se colocar um triunvirato do poder liderado pelo senhor Michel Temer, Eduardo Cunha e Renan Calheiros? Eles são algum exemplo de moralidade? Eles são algum exemplo de honra ilibada? Nós temos que respeitar o povo, nós temos que respeitar a vontade popular, nós temos que respeitar o voto que o povo deu, gostemos ou não gostemos da presidente Dilma. Por isso nós achamos que não pode ter um impeachment sem fundamentos, por isso chamamos o impeachment de golpe, por isso a posição do PDT é clara, transparente. Somos contra qualquer impeachment que não tenha fundamento, como está acontecendo hoje no Brasil. E colocamos a nossa face para não enganar ninguém sobre o nosso posicionamento. Nós não negociamos posição, nós não entregamos posição e nós não somos um partido das conveniências. Nós somos um partido que tem história, que tem um legado e que tem uma marca. A marca intransigente da defesa da democracia. Antes, qualquer opinião diferente na época da ditadura, a imprensa não podia falar, não podia escrever, não podia ter opinião, porque eram fechadas as redações, eram presos os jornalistas, eram expurgados do país aqueles que pensavam diferente. Demoramos muito, mais de 19 anos de ditadura para conquistar a democracia. Não vamos deixá-la ir pelas nossas mãos, pelo ódio de alguns que querem fazer um verdadeiro golpe, tirando do poder a presidente Dilma, que foi legitimamente eleita pelo povo.